Tá bom? Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar, só mais um instante? É possível? Amém. Para que eu pedi para você ficar de pé? Abraçar. Então, por favor, pelo menos 3 pessoas. Sai do seu lugar, abraça, dê um sorriso. Abençoe a vida desse irmão, dessa irmã. Glória a Deus. Você que já cumprimentou, pode sentar no seu lugar. Vocês que nos visitam hoje pela primeira vez, Deus te abençoe. É um prazer ter você aqui nessa noite. Que você possa se sentir em casa, nessa família. E possa sentir a vontade para juntos adorarmos ao Senhor. Amém? Quem sentiu a presença do Senhor aí? Quem está sentindo ainda a presença do Senhor? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto importante para a minha vida e para a sua vida. É um assunto para nos nortear, nos direcionar para o ano de 2019. O ano de 2019 é o ano do amor. E então vamos falar muito sobre amor. Vou conversar muito com vocês sobre amor ao longo desse ano, nos orientando. Mas esteja pronto a enxergar uma nova ótica do amor. Não esse amor que a gente ouve falando aí fora, ouve falando na televisão. Não esse amor que a gente foi ensinado aí ao longo da nossa vida. Esteja pronto a conhecer uma nova ótica de amor. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre um assunto especial. O assunto dessa noite é oportunidade. Qual é o assunto? Não entendi. Qual é o assunto? Oportunidade. O ano de 2019 é o ano do amor. E no ano do amor será o ano de novas oportunidades. Olha a pessoa que está do seu lado e diga assim: 2019 é o ano do amor. Tudo bem? Pergunta, tudo bem? Até aí tudo bem? E no ano do amor será o tempo de novas oportunidades de Deus para a sua vida. E para a minha também. Quem recebe isso? Amém. Eu quero conversar com vocês sobre oportunidades. Por amor, Deus vai te dar novas oportunidades. E por amor, você precisa aproveitar bem, aproveitar melhor as oportunidades que Deus vai te dar no ano de 2019. Tudo bem? O tema para esse assunto que nós vamos conversar, o tema da mensagem é a segunda fogueira. Qual é o tema da mensagem? A segunda fogueira. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, segundo escreveu Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, quem achou diz amém. Lá no versículo 14, Lucas 22, 14. Nós vamos conversar sobre o que hoje? Oportunidades.
E para esse assunto de oportunidade, qual é o tema da mensagem? Vocês estão ligados, hein? Anotou, né? Teve gente que anotou, né? Lucas 22, versículo 14. Vamos ler aqui então. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Por enquanto, esses 2 versículos, agora olha para mim. Esse aqui é um momento crucial da vida do ministério de Jesus, da vida dos ministérios dos discípulos que se tornariam os apóstolos de Jesus. Jesus está reunido com eles em um lugar lá em Jerusalém, que no ano passado Deus me deu a graça, o privilégio de estar nesse lugar, chamado o Cenáculo. Foi o lugar onde Jesus se reuniu para fazer a última ceia com os seus discípulos ali no centro de Jerusalém. E eles se reuniram naquele lugar, se assentaram à mesa, como eles faziam costumeiramente. Mas essa ceia foi especial, porque além da ceia da Páscoa, também era a última ceia que Jesus faria com os seus discípulos antes da sua morte e da sua ressurreição. Quando olhamos para esse episódio da ceia, nós achamos que a ceia foi só nesse momento. Não. Todos os dias, Jesus ceiava com os seus discípulos. Ele tinha essa cultura, a cultura da mesa, a cultura de ceiar, a cultura de comer junto. E junto com a ceia, com a comida, ele também compartilhava não só o pão como alimento, mas compartilhava também o pão da vida, que era ele, e o pão da vida, que é a sua palavra. E então Jesus sempre ceou com os seus discípulos. Vemos ao longo das histórias, como a que o pastor Marcos acabou de contar aqui agora, Jesus entrava na casa de pecadores, Jesus ceiava com pecadores, Jesus ceiava com leprosos, Jesus ceiava com as mulheres, Jesus quebrava a tradição, quebrava o protocolo da religiosidade, e Jesus sempre estava à mesa com as pessoas, sempre compartilhando do pão, sempre compartilhando do vinho, do suco, e sempre liberando a sua palavra e liberando a sua vida. E então, nesse momento aqui, Jesus se assenta à mesa com os discípulos e fala: eu estava ansioso por essa ceia. Por quê? Porque essa ceia era uma ceia especial. Além de ser a ceia da festa da Páscoa, que tradicionalmente os judeus comemoram até hoje essa festa, essa ceia. E por que a ceia da Páscoa é tão importante? Porque eles celebram, eles comemoram quando Deus levantou Moisés lá no passado para libertar o povo do cativeiro do Egito. O povo estava vivendo preso por 400 anos, mais de 400 anos no Egito, escravizado dentro da ideologia do Egito. Então Deus levanta Moisés e livra eles daquilo. E na semana passada nós conversamos sobre isso aqui. Algumas pragas vieram sobre o Egito, no total de 10 pragas, porque eles não estavam obedecendo, os egípcios não estavam obedecendo a direção de Deus para libertar aquele povo. Então a praga veio sobre todo um país e dezenas e centenas e milhares de pessoas sofreram com essas pragas. Muitas pessoas morreram através dessas pragas. Nós sabemos que a última praga do anjo da morte que visitou e matou todo o primogênito, todo o primeiro filho macho, todo o primeiro filho homem, nós sabemos que muitas pessoas morreram nessa praga. Mas nas outras 9 pragas também muitas pessoas morreram em suas consequências, porque todas elas desencadeavam consequências ligadas à saúde, ligadas a uma série de questões de fome. E então muitas pessoas, milhares, centenas de milhares de pessoas morreram no Egito nesse episódio. E então se comemora a festa da Páscoa até hoje, porque eles acreditam que o Senhor veio com o seu anjo e protegeu a sua casa, mesmo com a passagem do anjo da morte sobre todo o Egito. Esse anjo não pôde tocar na casa dos hebreus, na casa daqueles que estavam debaixo daquela aliança. E então, a partir daí, foi instituída a festa da Páscoa, e todos os anos se comemoram a festa da Páscoa. Inclusive, nós também, tradicionalmente, fazemos isso, comemoramos, celebramos a verdadeira Páscoa aqui na comunidade, e não será diferente esse ano. Vamos fazer aqui na comunidade uma grande festa, uma grande celebração
para nos lembrarmos todos os anos daquilo que o Senhor fez sobre a vida daquele povo e, consequentemente, sobre a minha e sobre a sua vida também. E então, nessa festa da Páscoa, nesse momento, Israel está cheio, e especificamente a cidade de Jerusalém está cheia, está lotado, porque todos os anos pessoas que moravam em todos os lugares viajavam e vinham para Jerusalém para comemorar, para celebrar a festa da Páscoa. E Jesus agora já está sendo procurado para ser morto, já está sendo perseguido, mas ele está num lugar praticamente em secreto, escondido com os seus discípulos, chamado o cenáculo, e ceando ali com os seus discípulos. E ele diz: eu estava ansioso, eu estava desejando ansiosamente comer convosco nessa Páscoa, antes do meu sofrimento, antes da minha morte e da minha ressurreição. E então, continuando a história aqui, nós não vamos ler todos os versículos para que a gente possa ganhar tempo. Os versículos a seguir, a gente vê que Jesus vai ceiar com os seus discípulos, toma o pão, apresenta aos discípulos, diz para eles: esse aqui é um pão, mas toda vez que você comer esse pão, você lembra do meu corpo que foi entregue por amor a vocês. E então eles comem junto o pão que Jesus compartilha e distribui com eles. E diz a história que depois de ter comido o pão, Jesus agora pega o cálice, se ergue, distribui também o cálice para todos eles, e ali dentro daquele cálice tinha o vinho. E Jesus diz: esse cálice simboliza, toda vez que você vê esse vinho simboliza o meu sangue. E esse cálice é o cálice da nova aliança que o Pai estabelece com vocês. E então eles bebem daquele vinho, e hoje também fazemos isso tradicionalmente, comemos o pão, bebemos o suco, e então tradicionalmente fazemos isso para lembrar do corpo e do sangue do Senhor que foi entregue e que foi derramado a nosso favor. Em seguida, aqui nessa história, Jesus fala assim: mas nessa noite alguém vai me trair. E quando Jesus fala isso na mesa com os 12 discípulos, um grande problema aconteceu ali. As pessoas começaram a discutir, indagar, olhar um para o outro e querer descobrir quem seria o traidor naquela mesa. E Jesus falou: o traidor está sentado com a gente na mesa. O traidor está comendo do pão, o traidor está bebendo do vinho, o traidor está com a gente na mesa. E então eu imagino, aqui a história diz que eles começaram a indagar um ao outro. Eu imagino que eles começaram a olhar um para o outro e falar: é você, né? Aí o outro olhou e falou: eu não, mas é você, né? Não, é você, né, vacilão? Você que vai pisar na bola, né? E eles começaram em sua intimidade, porque já andavam juntos há alguns anos. Alguns já andavam há 3 anos e meio, porque era o tempo que estavam sendo discipulados por Jesus. Mas outros eram irmãos, amigos, primos, e já andavam juntos há mais tempo. E então tinha intimidade. E então começaram entre eles a indagar um ao outro e perguntar: quem vai ser? Você? Você que vai pisar na bola, você que vai trair, você que vai vacilar. E todo mundo: não, eu não, de forma nenhuma. E todo mundo tinha o seu argumento, todo mundo tinha a sua justificativa, todo mundo tinha o seu respaldo para dizer: não, eu não sou, eu não vou trair Jesus, eu não vou pisar na bola com ele. E então começaram a perguntar, começaram a fazer ali um tipo de votação. Para você, quem que vai ser? Sei lá, eu acho que vai ser Ricardo. Por que vai ser Ricardo? Por causa desse cabelo dele, cara. Tá na cara. O estilo do cabelo. E assim começou aquela votação. Começaram ali a fazer uma espécie de uma eleição para descobrir quem seria o traidor. E no meio dessa conversa, no meio desse assunto, João pergunta para Jesus quem seria o traidor. Pedro também pergunta para Jesus quem seria o traidor. E Pedro, muito preocupado de ser ele o possível traidor, de Jesus estar desconfiando dele. João também muito desconfiado de ser ele. Por que João e Pedro tinham muito esse medo? Porque eles tinham uma grande amizade, eles tinham uma grande aliança com Jesus. João é chamado discípulo amado. Pedro também é um discípulo de grande proximidade do Senhor Jesus. E então estava com ele em todos os momentos, mesmo nos momentos a qual os 12 não podiam estar. Pedro, Tiago e João sempre estavam. Então, principalmente nesses 3 discípulos, houve um grande temor de quem iria trair. Eles tiveram medo que realmente pudesse ser eles um daqueles que iriam trair a Jesus.
E então eles indagando, Jesus foi respondendo a cada um. E eu quero chamar a sua atenção à resposta de Jesus para Pedro. Olha comigo aqui ainda no capítulo 22 de Lucas. Olha o versículo 31 comigo, por favor. E Jesus respondeu assim para Pedro, falou assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Pedro, na indagação a Jesus, perguntou se ele seria o traidor. E Jesus, em outras palavras, responde assim para ele: não, o traidor especificamente, a qual eu estou falando aqui, não vai ser você não. Mas você também vai cometer a sua falha. Embora você não vá me trair, de certa forma, mas você vai me negar. E não é uma vez só não. Você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, no seu discurso impetuoso, no seu discurso emocionado, no seu discurso à flor da pele, como era o seu perfil, como era do seu caráter, um homem muito impulsivo, um homem muito sanguíneo, um homem que tinha muita decisão imediata, Pedro responde assim: Jesus, eu não. Qualquer um desses aqui, mas eu não. Eu estou pronto a ser preso com o Senhor, ou estou pronto para morrer com o Senhor. E Jesus olha no fundo dos olhos dele e diz: Pedro, não vai ser bem assim. Você diz que está pronto para ser preso ou para morrer comigo. Mas hoje ainda, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E diante dessa história de Pedro, irmãos, eu comecei a fazer um levantamento na minha vida. E eu comecei a ver, porque o Senhor estava me mostrando, o Espírito Santo estava me mostrando isso, quantas vezes eu já me emocionei diante de pessoas, mas principalmente diante do Senhor, e falei aquilo que eu não podia cumprir. Quantas vezes eu já me empolguei e falei com o Senhor aquilo que depois eu não consegui dar conta. Pedro promete para Jesus assim: eu estou pronto para ser preso. E se for necessário, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Em sua empolgação, em suas emoções à flor da pele, Pedro fala algo que talvez fosse até um desejo do fundo do coração dele, mas algo que ele não estava pronto a cumprir naquele momento. Faz uma promessa, faz uma aliança com o Senhor, a qual ele não está pronto, não está maduro para cumprir naquele momento. E como Jesus sonda e conhece os corações, a palavra diz isso: ainda que a palavra venha à nossa boca, antes da palavra chegar nos nossos lábios, Ele já conhece, porque Ele sonda os nossos corações. E sondando o coração de Pedro, ele sabia que aquela era uma atitude que estava da boca para fora, mas não era uma atitude que nascia no coração e que ele podia sustentar, que ele podia conservar diante das adversidades que iam surgir. Olhando para a minha vida, eu já me vi em muitos momentos como esse. Eu já me vi no Impacto Vida, eu já me vi no Casa de Milagres, eu já me vi no 120 no mesmo lugar, no 120 Day, em cultos de celebração como esse aqui hoje, que a presença do Senhor é tão forte, é tão real,
E eu já me vi, eu fiz o levantamento, passou um filme na minha cabeça, de diversas vezes que eu estava nesses ambientes, e na flor das emoções, eu disse ao Senhor que eu faria coisas, e no final das contas eu não fiz. Eu não pude sustentar aquilo que eu assumi com o Senhor. E diz a história que, naquele momento, Pedro, ouvindo isso, ele ficou aflito, ele ficou preocupado, ele ficou pensativo com aquela situação. Mas lembra vocês, no fundo do coração de Pedro, essa não era a vontade dele, negar a Jesus, e principalmente 3 vezes. Do fundo do seu coração, a sua vontade era ser preso e, se preciso, ser morto com Jesus e por Jesus. Mas vamos continuar a história. Adianta um pouquinho comigo, a gente está no capítulo 22 ainda, agora vamos adiantar alguns versículos. Vamos lá no versículo 54, por gentileza. 22, versículo 54. Achou? Então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Já estamos aqui na história no momento que Jesus havia terminado de ceiar com os seus discípulos, havia saído e agora havia sido preso pelos soldados. E eles foram levados, ele foi levado para a casa do sumo sacerdote, onde lá seria interrogado, onde lá seria injustiçado, e muitas coisas aconteceriam nesse lugar. Pedro o seguia de longe. Lembra do cara que algumas horas atrás, sentado na mesa, olhou para Jesus e falou: estou pronto para ser preso contigo, e eu estou pronto para morrer contigo. Agora Jesus é preso, e Lucas faz questão de destacar essa informação. Pedro o seguia de longe. Jesus tinha 12 discípulos, mas eu chamo a sua atenção que os 12 não o seguiram. Talvez nesse momento seja normal que a gente se coloque na posição de julgar Pedro e falar: safado, sem vergonha, cara de pau. Mas eu quero chamar a sua atenção que dos 12, não podemos encontrar o relato de todo mundo seguindo Jesus. Mas Pedro não se deixou de seguir. Mas eu chamo a sua atenção que ele seguia de longe. Porque aquilo que ele havia dito algumas horas atrás, ele não estava pronto, algumas horas depois, a assumir aquele compromisso. E então o seu medo era seguir muito de perto e ser preso. O seu medo era seguir muito de perto e apanhar, sofrer. O seu medo era seguir muito de perto e ser condenado à morte e morrer. Aquilo que ele havia acabado de dizer, que ele estava pronto a viver, foi exatamente isso que ele acabou de ser julgado por ele mesmo. Um dia o profeta Elias entra na casa de uma mulher e olha nos olhos daquela mulher que estava com um filho morto. E ele olha nos olhos daquela mulher e diz assim: não temas, não tenha medo. E então manda que aquela mulher saia, e então começa a orar, deita em cima daquele menino, e diz a história que o menino ressuscita. Apenas 2 capítulos depois, o mesmo profeta, quando estava para começar uma caminhada no deserto, diz a história que ele senta debaixo de uma árvore, e está tomado pelo medo, está tomado pelo pavor do que poderia acontecer consigo mesmo. Nós precisamos entender que nós somos provados, nós somos testados naquilo que nós falamos, nós somos provados e testados naquilo que nós assumimos, nós somos testados e provados naquilo que nós nos aliançamos.
E nós precisamos entender que a primeira coisa que vai acontecer após liberarmos uma palavra, assinarmos um contrato, fazermos uma aliança, um acordo, é sermos provados e testados naquilo que nós acabamos de assumir. Pedro acaba de dizer: eu sou capaz de ser preso e de ser morto com o Senhor. Mas agora o mesmo Pedro está seguindo Jesus de longe, com medo de ser preso e com medo de ser morto. Olha o versículo 55 comigo. E quando acenderam um fogo no meio do pátio, presta atenção nessa parte. E quando acenderam um fogo, fizeram uma espécie de uma fogueira no meio do pátio, ali na casa do sumo sacerdote, onde eles estavam. E juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. E então dezenas de pessoas sentaram ali no quintal da casa do sumo sacerdote, fizeram uma fogueira, porque era noite e estava frio, e então fizeram uma fogueira para iluminar e fizeram uma fogueira para aquecer também. E se assentaram em volta daquela fogueira e começaram a conversar. E eu imagino que diversos papos estavam rolando ali, alguns falando dos milagres que Jesus havia feito, alguns falando do que já tinham presenciado, porque não existia uma pessoa sequer em Israel e em Jerusalém que não conhecesse a Jesus naquela época, porque o seu nome estava correndo em todas as regiões daquele lugar. E então imagina eles ali sentados, conversando, batendo um papo, e alguns falando, alguns a favor, como é normal, e outros contra também, como é normal hoje em dia. Alguns falando, não, realmente é o Messias, não, realmente é um homem de Deus, realmente é o Filho do Deus vivo, e outros falando, nada, é um impostor, é um falso mestre, é um falso profeta. E eles conversavam em volta daquela fogueira. E diz a história que Pedro estava ali sentado, quietinho, sem falar nada, só observando o papo que estava rolando. E Jesus, a alguns metros deles, dentro da casa do sumo sacerdote, preso, dentro da casa do sumo sacerdote, pronto a viver aquilo que ele estaria para viver nas próximas horas, de ser muito maltratado e ser morto. 56. Entre eles uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, perto dessa fogueira, fitando-o, disse: este também estava com ele. Olha só, o papo está rolando, alguns falando a favor, outros falando contra. Os que estavam contra, com certeza dizendo, não, tem que ser condenado. E a condenação para esse pecado que esse homem cometeu é a morte, porque ele blasfemou, porque ele falou injustamente em nome de Deus. Os religiosos estavam falando isso, pedindo já, desde já, a condenação de Jesus. E Pedro, sabendo que Jesus estava prestes a viver, e então se levanta de repente uma mulher, olha para Pedro, reconhece ele, e ele deu mole, ficou muito pertinho da fogueira, então a fogueira estava iluminando bem o rosto dele, e dava para ver. Se ele ficasse mais de longe, ia ficar meio escuro, talvez não reconhecia ele. Mas ele estava bem pertinho da fogueira, a mulher olha na cara dele e fala assim: eu te conheço. Me conhece de onde, mulher? Você anda com Jesus. Eu tenho visto você ir por vários lugares andando com esse cara aí, andando com Jesus. E olha a resposta de Pedro. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, eu não o conheço. Se você prestar atenção nas informações desse texto, principalmente dessa frase aqui, você vai ver que a mulher não falou uma vez assim, estava com ele disse, não estava. A mulher insistiu várias vezes e ele também insistiu. Olha só a resposta de Pedro. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, eu não o conheço. Não diz que Pedro negou uma vez. Diz que Pedro falou várias vezes: mulher, eu não conheço. Conhece sim, você anda com ele. Não, eu não conheço esse cara. Conhece sim, você anda com ele, eu já vi você com ele várias vezes. Mulher, não sou eu não, que isso, você está me confundindo, não sou eu não. E então Pedro fica naquela discussão com essa mulher. Olha o próximo versículo. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Talvez agora o assunto já é outro. Agora estavam falando assim: pois é, esse homem nunca andou sozinho. A gente sempre viu ele com muitas pessoas. Tinha os tais dos 12 discípulos que andavam com ele, tinha os tais dos 70 discípulos que andavam com ele também, e toda uma multidão que o seguia.
E então, no meio dessa conversa, falando sobre os discípulos, e então olharam para Pedro, agora um homem olha para Pedro e fala assim: você é um dos discípulos de Jesus. Você é um dos seguidores de Jesus. E Pedro diz para esse homem: não, eu não sou. Versículo 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirma, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. 3 pessoas diferentes olharam para Pedro e disseram: você andava com Jesus, você conhece Jesus, você é discípulo de Jesus. E Pedro, nessas 3 ocasiões, afirmou, insistiu, dizendo: não sou eu. Eu não conheço esse homem, eu não ando com esse homem, e eu não sou discípulo desse homem. E então, assim como Jesus já havia dito e profetizado, o galo canta. 3 vezes Pedro nega Jesus. Após a 3ª vez, o galo canta. Imagino aqui que já era alta madrugada, já estava prestes a amanhecer, por isso o horário do galo cantar ao amanhecer. Passaram ali a noite toda conversando, batendo um papo sobre aquela situação, aquele assunto. E diante daquela fogueira, Pedro nega Jesus por 3 vezes. E eu quero chamar a sua atenção para a forma de negar a Jesus. Uma pessoa é usada para dizer: eu já te vi com ele. E Pedro diz: não me viu, nunca andei com ele. Outro homem é usado para dizer: você é um dos discípulos de Jesus. Não sou. E outro homem é usado para dizer: você é um deles. Não sou. Quantas vezes as nossas atitudes, quantas vezes o nosso comportamento, quantas vezes as nossas ações e reações nesse mundo aí fora, mesmo que a gente não abra a boca para falar uma palavra, quantas vezes nós temos dito a nosso respeito isso que Pedro acabou de dizer aqui 3 vezes. Nós também, na nossa caminhada, muitas das vezes, negamos a Jesus, renunciamos a Jesus, às vezes não por palavras, mas através das nossas atitudes. Quantas vezes as pessoas olham para a gente na nossa sociedade, quem sabe muitas das vezes é no nosso trabalho, quem sabe é na escola, na faculdade, quem sabe é aí na rua, na sociedade como um todo. Pessoas olham para a gente e não conseguem ver nenhuma característica, nenhuma possibilidade dos princípios que Cristo deixou para as nossas vidas como cristãos. Não estou dizendo em ser de igreja, não estou dizendo de fazer parte de uma religião. Quantas vezes não conseguimos mostrar para o mundo, para essa sociedade aí fora, que somos um seguidor de Cristo? Aquele que é um seguidor de Cristo, sem mesmo falar uma palavra, é claro para o mundo que ele é um seguidor de Cristo. Pedro estava sentado diante da fogueira e não falou uma palavra, irmãos. Nós não vemos discurso, nós não vemos um bate-papo, nós não vemos uma conversa de Pedro ali naquela fogueira. Mas mesmo calado, as pessoas olham para ele e falam: você é um cristão, você é um seguidor de Cristo, você é um discípulo de Cristo. Nós precisamos mesmo calados, nós precisamos mesmo sem estar carregando uma Bíblia na mão, nós precisamos mesmo sem estar vestido como um estereótipo de cristão, de crente, nós precisamos passar para esse mundo a mensagem que somos cristãos. Nós precisamos deixar transparecer para esse mundo, mesmo sem uma palavra, que nós somos seguidor de Cristo. E como fazer isso? Através das nossas atitudes. E quando expressamos isso através das nossas atitudes, é impossível negar que nós somos um seguidor de Cristo, que nós somos um seguidor do Mestre.
Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo final aqui. E então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes do galo cantar. E então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus lá dentro da casa do sumo sacerdote, eu imagino que uma janela estava aberta, imagino que uma porta estava aberta. Houve alguma comunicação visual entre os dois. Pedro estava onde? No pátio. Jesus estava onde? Dentro da casa do sumo sacerdote preso. E então, naquele momento que Pedro nega Jesus 3 vezes e o galo canta, quando o galo termina de cantar, Pedro olha lá para dentro da casa do sumo sacerdote, Jesus olha lá para fora, para o quintal, e os dois trocam esse olhar. E Pedro se lembra exatamente do que Jesus havia dito para ele algumas horas atrás: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E então o que acontece com Pedro nesse momento? E então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A história nos evangelhos vai nos ensinar que Pedro entrou em um processo, em um estágio de grande aflição, de grande desespero na sua vida, por essa atitude que ele tomou. Porque no fundo do seu coração não era isso que ele queria fazer. Mas o que a realidade trouxe como resultado para ele foi o que Jesus disse, que ele negaria Jesus 3 vezes. Para a gente terminar de entender o contexto dessa história, adianta um livro aqui comigo. Você está em Lucas, vamos agora em João. Evangelho de Jesus segundo João. Lá no capítulo 21, no finalzinho. Mateus, Marcos, Lucas, agora João. João 21. João 21, versículo 1. Só para você entender qual é o momento que nós vamos ler. Jesus foi preso, Jesus foi julgado, Jesus foi maltratado, Jesus foi morto e Jesus foi sepultado. Na sexta-feira, passou o sábado e o domingo. Agora Jesus ressuscita. E no domingo pela manhã, bem cedo, Jesus aparece a algumas pessoas que foram lá no seu sepulcro visitar. Depois, no caminho, Jesus aparece a mais algumas pessoas, alguns discípulos. E agora aqui nós vamos ler a terceira aparição de Jesus após ele haver ressuscitado. Havia morrido, sido enterrado, e no terceiro dia ele ressuscitou. E na sua terceira aparição, essa aqui era a terceira vez que alguém havia visto Jesus após estar ressuscitado, estar ressurreto. Vamos ler aqui João 21, versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Presta atenção na história. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os mais dois de seus discípulos. Disse então Simão Pedro: vou pescar. E então disseram os outros: também nós vamos contigo. Essa é a primeira informação que vale a pena chamar a sua atenção. Em outra oportunidade, há 3 anos e meio atrás, quando Jesus chama Pedro para o seguir, Jesus fala a seguinte frase para ele e para mais alguns outros discípulos que trabalhavam nessa área. Jesus olha para ele e fala assim: me siga, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens, de almas, de vidas, de pessoas. E então Pedro abandona as suas redes, o seu barco, e segue a Jesus, e então a partir dali passa a ser, junto com Jesus, um discípulo pescador de almas, de vidas, de pessoas.
Porque ao longo do seu ministério, muitas pessoas entregaram a sua vida, reconheceram a Jesus como Messias, como o Filho de Deus, e entregaram a sua vida para Jesus. E então Pedro já passa a ser um coparticipante nessa grande pesca que Jesus já estava fazendo ao longo do seu ministério. E esse chamado para Pedro, ele foi definitivo. E Pedro viveu essa realidade ao longo da sua história. Mas chega em um determinado momento, por causa de um problema, de uma adversidade, e em consequência de uma crise pessoal que Pedro vive, por causa do erro que cometeu, Pedro abandona o chamado que ele recebeu e passa então, a partir de agora, não viver mais o chamado. Aquele que era pescador de peixes e de forma hereditária, isso vinha de gerações a gerações. O bisavô, o avô, o pai de Pedro passou isso para ele. E agora ele era um pescador. Mas Jesus chega e chama ele para não pescar mais peixes, mas agora ser pescador de homens, de pessoas. E ele larga tudo e segue Jesus e vai ser. Mas após viver esse momento de crise, não foi por causa da morte de Jesus que Pedro entrou em crise, mas foi por causa do posicionamento dele diante do sofrimento de Jesus. Pedro era um dos discípulos próximos de Jesus. Pedro, Tiago, João. Talvez os 12 não entendiam isso, mas Pedro entendia perfeitamente que Jesus ia ressuscitar. Pedro não tinha dúvida nenhuma que Jesus havia morrido, mas que a ressurreição chegaria mais cedo ou mais tarde. Que no terceiro dia, como Jesus já havia profetizado, ele ressuscitaria. E então aqui toda a crise, todo o trauma, toda a frustração de Pedro não é pela morte de Jesus. Alguns não entenderam, olharam para Jesus quando estavam lá na cruz e disseram: você não é Deus? Então desce daí. Mas Pedro não foi um desses. Ele entendeu que Jesus tinha que morrer, tinha que ser crucificado, mas que ele ia ressuscitar. E então a pergunta é: por que tamanha aflição? Por que tamanho desespero? Preste atenção que Pedro não sai chorando amargamente, aflitamente, quando Jesus é crucificado. Mas Pedro sai chorando, aflito e amargamente, após haver negado 3 vezes a Jesus, antes que o galo cantasse, como Jesus profetizou. E então agora nessa crise pessoal, nessa crise ministerial, nessa crise profissional, nessa crise com a sua alma, com o seu interior, Pedro então decide abandonar tudo, largar tudo que ele havia construído por ali, até ali. E então Pedro volta a ser pescador de peixe. E o problema não é só voltar a ser pescador de peixe. O problema é que Pedro anuncia o que vai fazer. Ele diz assim: vou lá pescar um pouco, vou voltar a pescar, vou ser pescador de novo. E outros discípulos disseram para ele: nós vamos também. Se você apanhar essa relação de discípulos aqui, você vai ver que tem gente aqui que nunca pescou. Você vai ver que tem gente aqui que trabalha com outra coisa, que é carpinteiro, o outro é ferreiro, o outro é cultivador. Pessoas aqui que nunca pescaram na sua vida, mas agora fala que vão pescar com Pedro também. Esse é o poder de influência que muitas das vezes nós temos. Nós temos que tomar cuidado como líderes, nós temos que tomar cuidado como pai de família, nós temos que tomar cuidado como mãe de família, nós temos que tomar cuidado pela influência que temos nessa sociedade, porque uma decisão que nós tomamos, nós levamos um bando de pessoas com a gente. Quando um cara decide renunciar ao seu chamado, pessoas decidem renunciar junto com ele. Pessoas que nunca pescaram na vida decidem agora e seguir Pedro no desvio do seu chamado também, e ir pescar peixe também, coisa que nunca fizeram na sua vida. Continua a história assim: saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. É claro, né? É óbvio. Pedro termina de desviar do seu chamado e volta a pescar peixes. Você acha que ele ia conseguir pegar alguma coisa? Não. E os ajudantes dele era um bando de inexperientes. Vários discípulos que nunca haviam feito isso na vida. O resultado vai ser o quê? Não vão conseguir pegar nada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Presta atenção nessas informações. Ao clarear da madrugada. Você lembra que lá,
quando Pedro nega Jesus 3 vezes, o galo cantou? A não ser que o galo esteja doido. Qual é o horário do galo cantar? Ao clarear da madrugada, ao amanhecer. Agora presta atenção no momento aqui. Ao amanhecer, ou seja, ao clarear da madrugada, em outras palavras, no mesmo horário do galo cantar, sim ou não? Olha só, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Agora olha o versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem é esse? O discípulo que Jesus amava? Não, João. O discípulo amado. João, o discípulo amado. O discípulo amado disse assim para Pedro. Aqui é a conversa agora entre João e Pedro. Disse assim: Pedro é o Senhor. E então João reconhece que é Jesus. E anuncia para Pedro: Pedro é o Jesus, é o Senhor. E então Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Em outra oportunidade, eu já fiz esse comentário aqui. Pedro estava transtornado. Pedro estava num processo de depressão, de angústia muito grande na sua vida, nesses 3 dias que Jesus esteve morto. Após negar Jesus, ele sai chorando, deprimido, e depois que Jesus morre, ele decide voltar a pescar. E então Pedro estava num momento muito difícil da sua vida. Eu já fui estudar a fundo essa informação aqui, e é exatamente o que o texto está dizendo. Quando João termina de dizer para Pedro: é Jesus, é o Mestre. A história diz que Pedro vestiu a roupa dele, porque ele estava despido, ele estava pelado. O original dessa palavra aqui em grego quer dizer nu, pelado. Ele bota a roupa e pula dentro do mar. Eu já vi isso acontecendo o contrário. Eu já vi alguém que quer mergulhar no mar, no rio, na lagoa, sei lá, e não quer molhar a sua roupa, tira a roupa e mergulha. Agora, eu nunca ouvi dizer, eu fui estudar também a cultura de pesca daquela região e de outras também, não existe história de ninguém que pesca pelado. Pedro nunca pescou pelado. O pai de Pedro nunca pescou pelado. O avô de Pedro nunca pescou pelado. Ninguém tinha esse costume de pescar pelado. E o homem estava pescando pelado de madrugada. Isso é para você ver um nível de perturbação, de desespero que ele estava. Porque ele havia falhado com o seu mestre. E quando João diz, é Jesus, a história diz que ele vestiu a sua roupa e pulou dentro d'água. E os outros discípulos foram remando para encontrar com Jesus na areia. Mas ele não. Ele não aguentou. Ele pulou e foi nadando e encontrou Jesus. E diz a história aqui: mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam tão distantes da terra, senão 200 côvados, que dá alguma coisa em torno de 80 a 90 metros mais ou menos. Ao soltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Presta atenção nessa história. Chegaram na areia, tinha o que primeiro? Brasas. E o que é um amontoado de brasas assim? Qual outro nome que se dá para um amontoado de brasas? Fogueira. E ali naquela fogueira tinha peixe e também pão. E olha o que vai acontecer depois ali diante daquela fogueira. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava em perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo deu o peixe também. O que Jesus está fazendo com os discípulos nesse momento? Ceiando, assim como ele fez em toda a sua vida e antes da sua morte.
E já era esta a terceira vez em que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Para a gente fechar o entendimento, olha aqui no versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro. Depois de terem ceado, diante de uma fogueira, no amanhecer do dia, Jesus faz uma pergunta importante para Pedro. E diz assim: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu quero mostrar para você, nesse momento que nós chegamos aqui dessa mensagem, o que Jesus criou para que uma nova oportunidade viesse sobre a vida de Pedro. Lá antes da Páscoa, lá no dia da Páscoa, Jesus se reuniu com os discípulos no cenáculo, comeu pão, bebeu vinho, ceiou com eles e anunciou o que Pedro faria. E então, na madrugada, diante de uma fogueira, no pátio da casa do sumo sacerdote, Pedro nega Jesus 3 vezes. Por 3 vezes pessoas dizem: você é discípulo dele, você anda com ele, você está com esse cara. E por 3 vezes Pedro diz: eu não sou, eu não conheço, e vocês estão enganados. E agora Jesus, em um outro momento, 3 dias depois, 3 dias mais tarde, Jesus reaparece em uma madrugada, na beira de uma praia, constrói uma fogueira, coloca ali peixes, coloca ali pão, e os discípulos vêm ter com ele, já ressurreto, e comem do peixe, comem do pão, fazem